Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tranquiliza, Senhor, meu coração, para que eu possa ouvir a sua voz. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, pelo alimento, pelas vestes, pelo banho. Nós agradecemos pela oportunidade de viver. Aceita, Pai, essa nossa oração. Aceita, Senhor, esse nosso louvor. Envia o Seu Espírito Santo. Dai-nos sabedoria, entendimento, paz. Tranquiliza o nosso coração. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu é o nosso Deus. Que a tribulação, ela vai vir, isso é uma certeza. E de acordo com a quantidade de Deus que existe dentro de nós, nós vamos passar pela tribulação de uma forma diferente. Na maior parte do tempo, nós não temos entendimento para poder entrar numa tribulação sem nos desgastar, sem que aquilo nos consuma. Na maior parte do tempo, nós continuamos reclamando e dizendo: olha, isso não podia estar acontecendo, onde já se viu isso? E reclamando de outras pessoas e muitas vezes buscando a solução em lugares errados. Quantas vezes uma pessoa que ela não tem uma dívida, que hoje ela era pequena, daqui a um tempo ela se torna impagável, porque ela começou a buscar alternativas e faz empréstimo de um lugar e vai atrás de agiota e pega dinheiro de outro e outro e outro. Só que o problema é um só. Ela não parou de gastar mais, ela não tentou aprender com o primeiro problema, muito pelo contrário, ela continuou dobrando a aposta. E quanto mais a gente fala, menos a gente consegue escutar a Deus. Quanto mais a gente reclama, mais a nossa fé ela é sacrificada. Menos eu acredito que alguma coisa possa acontecer. Eu sei que tem pessoas que adoram desabafar. Só que o que resolve o problema desabafar? Muda apenas o teu sentimento por alguns minutos. O problema ele continua lá. E você acaba criando uma dependência emocional das pessoas. Tem gente que gosta de falar, mas não gosta de ouvir. Eu sempre tive uma característica, e eu acho que eu era a pior pessoa que se alguém viesse desabafar. Porque eu não consigo ouvir um problema sem encontrar uma solução para aquele problema. Simplesmente ouvir o problema. Você vê onde a pessoa está errando, você sabe onde é o problema, mas para ela o suficiente é que ela fale. Não que você resolve, não que ela tenha que mudar nada. Sabe, parece que ela se acomodou no meio de toda aquela sujeira e no meio de toda aquela desgraça. Só que Deus, Ele às vezes vai mandar a gente calar a boca. E justamente nesse termo, cala a boca, você está falando demais, me escuta. A gente só pode aprender ouvindo. Por isso que a gente senta num banco de uma igreja, por isso que a gente abre uma Bíblia, ou vê uma pregação e aquilo transforma a nossa vida, porque a fé, ela vem pelo ouvir, ela não vem pelo falar. Nós só vamos falar quando Deus nos inspirar. Nós só vamos abrir a nossa boca para dizer coisas que possam agregar na vida de outras pessoas. Falar simplesmente por falar. Falar simplesmente para ficar relatando o que eu vejo ou o que eu acho da vida dos outros, o que os outros deveriam fazer ou não. Como se eu fosse um juiz, um Deus, que eu tenho que definir o que os outros têm que fazer. Porque se eles não fizerem o que eu acho, eles são tolos, eles são burros, eles são um monte de coisa que eu julgo. Lá em Jó 33, versículo 31 a 33, a palavra do Senhor, ela diz assim: presta atenção, Jó, escuta-me, cala a boca para que eu fale. Se tens alguma coisa para dizer, responda-me, fala e eu gostaria de te dar razão. Se não, escuta-me, cala-te e eu te ensinarei a sabedoria. Só um pequeno detalhe, Jó 33. Nos outros capítulos, ele fica reclamando o tempo todo que Deus é injusto, que aquilo não é certo, que onde já se viu, que ele é uma pessoa boa, e fica. E aí vem amigo e fala uma coisa, e vem amigo e fala outra coisa, e vem amigo e fala outra coisa, e cada um dá a sua opinião, e Deus está ali só assistindo tudo aquilo que está acontecendo, até que chega o ponto que Deus começa a se revelar a Jó. Nós já falamos dessa passagem de Jó 33,
que é a passagem sobre os sonhos, sobre as visões, que Deus ele se revela para a pessoa de diversas formas. Só que a questão toda é, enquanto eu continuo falando e não busco Deus na onde existe Deus, que é a Bíblia, num louvor, na oração, e continuo buscando respostas em pessoas, cara, isso vai continuar atribulando o teu coração e não vai trazer tranquilidade, você não vai ouvir Deus, e aí fica aquele sentimento que Deus não fala com você. Não é Deus que não fala com você, é você que não cala a boca para ouvir o que Deus está falando. Até no meio da congregação, lá em Coríntios, Deus falou, ó, se tiver mais de uma, duas pessoas falando, o resto fica quieto, não adianta todo mundo querer falar ao mesmo tempo, não. Tudo tem que ter ordem e decência. Por quê? Porque o pessoal começava a falar em línguas no meio e todo mundo virava aquela baderna. A mensagem que Deus entrega, ela é muito importante. E ela não se reforça nas pessoas, ela se reforça no conteúdo. A palavra de Deus, se estivesse escrito num livro que fosse de ouro ou num pedaço de papel de pão, a mensagem seria a mesma. Não faz diferença do lugar que ela está escrito, porque é a mensagem. Por isso não faz a diferença de quem está dizendo a mensagem. Enquanto a gente tenta santificar pessoas, como se eu ouvisse o padre ou o pastor falando, seria mais importante que se eu ouvisse um mendigo na rua dizendo a mesma palavra. Não, porque onde já se... Cara, Deus ele vai se manifestar por onde Ele quiser, por quem Ele quiser, por onde você conseguir se ouvir. Muitas vezes você já está tão armado, por quê? Porque você criou uma casca de mentira que para certas pessoas você não pode admitir a verdade. Por isso que às vezes é mais fácil a gente se abrir para um estranho que não nos conhece do que conversar com alguém que conhece. Por quê? Porque é tanta mentira, é tanta negação, é tantas vezes a pessoa fala, você tá bem? Não, tô ótima. Sabe? É tanto disfarce, é tanto fingimento, criou uma casca, sabe? Onde parece que não pode ser fraco. E você pode. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus entrar na tua vida e começar a te curar, toda aquela dor, toda aquela fraqueza, toda aquela tristeza, todo aquele sentimento de derrota, ele vai sair da tua vida. A partir do momento que nós começamos a ouvir a voz de Deus, aquela voz ela tranquiliza. É o mesmo sentimento que você pode observar quando o nenê tá chorando e a mãe pega. Ela não precisa falar nada, ele sabe que é a mãe. Ele sabe que naquele colo tem conforto, da mesma forma que nós sabemos que quando o Espírito Santo está na nossa vida, ele tranquiliza. Tenta consolar alguém que acabou de perder uma pessoa que ama. Vê se é o que você fala vai resolver alguma coisa. Se você conversar com o entendimento dessa pessoa, não vai. O que vai consolar essa pessoa muitas vezes é um abraço, muitas vezes é a companhia, é a presença, é o estar perto em silêncio. O silêncio, a partir do instante que ele acontece, para um estranho, quando a gente fica em silêncio, é desconforto. Mas para uma pessoa que a gente ama, que a gente conhece, a gente fica em silêncio e fica tudo bem. E às vezes esse é o problema, é você querer falar demais. E sem ter o quê? Sabedoria. Percebe que de tudo que Jó disse para Deus, Deus disse, falou, cala-te que eu vou te ensinar o que é sabedoria. Sem a sabedoria você vai continuar reclamando, mas com a sabedoria você vai ter um outro entendimento sobre a vida. E uma coisa que a gente precisa entender é como funciona a natureza de Deus. Deus é bom para todas as pessoas? Essa é uma pergunta que é uma pegadinha. A natureza de Deus é ser bom, mas o mesmo Deus que é bom é justo. Então ele é bom a partir do instante que a pessoa aceita a bondade de Deus. Se eu sou mal, eu milito pelo mal, eu sei o que é certo e o que é errado, e eu escolho o errado, e eu escolho prejudicar, e eu escolho mentir, e eu escolho o erro, Deus vai ser bom comigo? E aí aquele que faz tudo certo é igual, não tem diferença entre o que faz certo e o que faz errado, é tudo igual. Quem prega esse tipo de coisa é quem faz tudo errado. Porque eu nunca vi defender o errado. Quem faz certo. Não tem muito sentido. E aí a gente vai lá em Lamentações 3, versículo 25 e 26, e a palavra do Senhor ela diz assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então Deus é bom com todo mundo? Ele mesmo responde,
Deus é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então, para que Deus seja bom, é necessário que eu tenha esperança e que eu busque ao Senhor. Percebe que não é uma questão de simplesmente não fazer nada? E tem gente que tem uma percepção totalmente distorcida, que ela acredita assim, eu não faço mal para ninguém, então eu sou uma boa pessoa. Ué, mas pera lá, qual é o mandamento? É não fazer mal ou amar? Amar é uma ação. Não fazer mal é algo inerte. Se eu não faço mal, eu não estou fazendo nada. E para que serve algo que não faz nada? Para que serve um carro que não anda? Para que serve? Não serve para nada. E é justamente isso. Você tem que usar a sua vida para honrar o Senhor. A sua vida vai ter sentido quando Deus puder usar da sua vida. A tua vida ela vai começar a ter um propósito quando algo maior estiver dentro de você. Enquanto você continuar simplesmente olhando os teus sonhos, olhando as tuas vontades, o teu relacionamento, o teu sucesso ou o teu fracasso, a tua história, tentando encontrar um culpado de tudo isso. Você sabe por que você é assim? Foi por causa da tua mãe, ou foi por causa do teu pai, foi por causa que aconteceu alguma coisa lá no passado, foi por causa que eu não tive isso, foi por causa que eu não tive assado, é por causa que eu sou discriminado, por causa que eu não tenho oportunidade. Será que alguma coisa dessa que eu disse é capaz de limitar o poder de Deus? Será que se você estivesse cheio de Deus, qualquer coisa dessa seria obstáculo? Percebe que a própria reclamação é a falta de sabedoria e é justamente esse exemplo era o que Jó fazia. Ele ficava tentando culpar o passado e não olhar o presente no que estava acontecendo. Se a gente notar, às vezes nós não estamos satisfeitos com uma coisa, mas tem outras 10 que nós estamos. E eu não posso generalizar e transformar e simplesmente não ser justo. E o que é ser justo? É saber pontuar as coisas exatamente como elas são. Geralmente quem gosta de generalizar as coisas é que ela está tentando ganhar a razão. E entre amar e ter a razão, eu prefiro ficar com o amor. Porque a razão, ela é humana. O amor, ele é divino. Só que o amor, para ele continuar existindo, ele tem que consumir algo. Assim como o fogo, para que o fogo exista, ele precisa consumir algo, o amor também. E para o amor poder ser consumido, ele precisa de obediência, ele precisa de adoração. O amor, ele precisa de cuidado, ele precisa de dedicação, que nós buscamos a palavra, que nós buscamos ser melhores, que nós observamos os nossos comportamentos, que nós pensamos nas relações que nós temos com as pessoas. Começar a tirar aquele comportamento que é repetitivo, aquele comportamento que a gente sabe que não faz bem. Quantas vezes você não faz uma coisa e 10 minutos depois está arrependido de ter falado, ou de ter feito alguma coisa, ou de ter pensado de alguma coisa e pede perdão para Deus? Então, mas será que se você sabe que aquela é a armadilha, você vai continuar caindo nessa armadilha o tempo todo? O tempo todo você vai se achar fraco sabendo aonde está o problema? O problema é que você tem medo de abrir mão das coisas que você sabe que te destroem. Como se estivesse perdendo alguma coisa. Parece que enquanto não perder a própria vida, ou não destruir a tua família, ou não perder o teu trabalho, ou não perder a tua conquista, não perder tudo que tem, parece que você não vai sossegar. Parece que enquanto você não magoar todas as pessoas, você não se satisfaz. Parece que a tua alegria, enquanto você não prejudica... Tá errado. Você não precisa ser assim. Sabe, Deus tem mais para você. Tudo isso que eu estou dizendo, que às vezes para você parece um fator limitante, que é uma coisa que você não consegue, quando você atingir a sabedoria, tudo isso vai passar. Só que é necessário que você mude o seu comportamento. Eu estava fazendo um teste aqui, eu costumo escutar música todos os dias, eu uso o aplicativo do Spotify, e nele, cada ano que passa, ele cria assim, as mais tocadas, por exemplo, sei lá, em 2020, que eu escutei. E aí eu fui olhando, eu acho que eu tenho ele que eu escuto desde 2014, tem essas playlists. E eu fui olhando o quanto Deus foi entrando em primeiro lugar delas. Desde 2017, que eu não tenho mais músicas, vamos dizer assim, seculares, músicas do mundo como as que eu mais escuto. Isso não quer dizer que eu não possa ouvir uma música num lugar, mas quer dizer que quando eu escolho no meu dia a dia, eu só escuto louvor.
E eu vejo como isso fez uma grande diferença. E quantos artistas e quantos cantores que você olha, poxa, olha essa música, poxa, olha isso que eu ouvia, foram importantes na minha caminhada, na minha fé, na solidificação. Mas por quê? Porque eu dei espaço para que isso crescesse dentro de mim. Eu dei espaço para aquela outra pessoa que sempre viveu em mim, uma pessoa triste, uma pessoa muitas vezes amargurada, uma pessoa que se menosprezava, uma pessoa que não acreditava em si mesmo, pudesse nascer uma outra pessoa totalmente diferente. E não porque eu fiz um curso, ou porque eu li um livro, ou porque eu gastei dinheiro, ou porque eu entrei numa faculdade. Muito pelo contrário. Deus, ele veio moldando cada pedacinho, ele veio cuidando cada pedacinho. E isso não quer dizer que à minha volta alguma coisa mudou. Mas quer dizer que eu me tornei mais tolerante, porque eu vi o quanto Deus me tolerou e o quanto eu era chato. E não tem coisa mais chata que muitas vezes você entregar uma mensagem de Deus para uma pessoa que não tem sabedoria, porque ela fica reclamando. Toda vez que você ouvir alguém reclamando por ouvir algo que é certo, ela só dá o testemunho de uma coisa: estou perdida, eu não suporto a doutrina da verdade. Você fala a verdade para a pessoa, ela fica amargurada. Eu vou ensinar alguma coisa para vocês que todo esse tempo de caminhada eu aprendi. E nem tudo disso fica muito claro e nem é muito transparente, mas quanto mais você se permite Deus usar, você nota certos comportamentos. Você já viu pessoas que têm mania de ficar mostrando a língua uma para outra? Se a gente olha no rock and roll, faz aquela mão chifrada e faz não mostra a língua? Lá em Isaías, Deus diz que uma pessoa, quando ela está endemoniada ou quando ela está com o espírito mau, ela vai ter esse comportamento de mostrar a língua. Então, quando você repreender alguém através da palavra de Deus, que você quer o melhor, e ela começar a olhar para você, fazer fosquinha, fazer carinha, e é língua para um lado e é coisa para o outro, você pode saber que o tinhoso está dentro dessa pessoa. E só tem dois: ou uma pessoa está com o Espírito Santo ou ela está com o diabo, não tem outro. Então a probabilidade de você estar com alguém do diabo que não acredita em Deus do seu lado todos os dias é muito grande. E isso não quer dizer que o tempo todo ela vai estar. Por quê? Porque a partir do momento que ela começar a alinhar o comportamento dela com aquilo que Deus ensina, Deus começa a dar uma chance, ainda que ela não tenha entendimento. E não é à toa que Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Mas é uma coisa que começa a notar. Principalmente se você for evangelizar, ou for começar a fazer as coisas, ou se você convive com alguém, você vai começar a olhar esses sinais, seja, Então, se você vê esse comportamento, não adianta você querer ficar entregando mensagem, não querendo você ficar explicando, e você achar, ela não vai entender, não vai. O diabo não quer paz, o diabo quer tribulação, ela vai te ouvir, ela vai te magoar, ela vai te ofender, ela vai falar uma coisa. E outra coisa que você nota de pessoas é que geralmente elas compartilham ou encaminham mensagem de Deus, mas elas são incapazes de falar de Jesus. É incapaz de você ouvir da boca dela, ela prontamente, ela criar uma frase ou alguma coisa que seja dela, que Deus esteja inspirando. Porque assim como o diabo, quando ele foi tentar Jesus, ele usava versículos da Bíblia para tentar convencer Jesus a fazer alguma coisa, e é sempre isso. Eu encaminho uma passagem para tentar te convencer que eu sou algo que eu não sou, para criar uma máscara, mas ele não consegue falar sobre Jesus. Ele não consegue dizer, olha, vamos orar junto, olha, vamos fazer junto, ó, Deus me disse. Ele não usa nada desse termo, é sempre encaminhamento. Então, essas são duas características de pessoas que normalmente não estão. Isso não quer dizer que essa pessoa ela está condenada. Não, longe disso, porque a salvação está para todos nós. Esses indicativos são simplesmente para que você não jogue as suas pérolas aos porcos e que você muitas vezes fique insistindo. Talvez é melhor fazer uma oração naquele instante. Então, nós temos que vencer com as armas espirituais que Deus nos deu. Se você lá em Efésios 6, você consegue ver muito bem sobre essas armas. E é muito importante que você comece a ler a Bíblia. Sem desculpas. Abre, começa no Novo Testamento, vai lá em Mateus. Não entendo. Abre a Bíblia da Nova Tradução de hoje, NTLH, Bíblia. Tem online, tem aplicativo para o celular, tem para você comprar, é 10, 12 reais uma Bíblia. Então eu acho que pela transformação que ela vai causar na tua vida e o valor que ela gasta, é o preço do maço de cigarro. Que muitas vezes você vai fumar um maço de cigarro e vai te dar doença e o outro tá te dando uma eternidade. Sabe? Eu acho que a gente tem que parar de desculpa para fazer o que é bom para nós. Amém? Deus é bom. A partir do momento que você aprender a ficar em silêncio, você vai ouvir Deus falando. Só que existe uma questão. Deus falou, obedeça. Deus falou, cumpra. Deus falou, faça.
Aí você vai começar a colher e a ver grandes coisas e transformações na sua vida. Você vai ver o impossível acontecendo. Que Deus entre na tua casa, que Deus cure os teus familiares, cure você, que Ele participe dos teus sonhos, do teu coração, que Deus dê sabedoria, que você consiga ficar em silêncio e possa ouvir a voz do Senhor, que o Espírito Santo repouse sobre você, que Ele te console, que Ele te abrace e que Ele cuide de você. Amém? Bom dia, que Deus abençoe.